É sobre Abraão. E eu estava meditando, irmãos. E o tema que o Senhor me deu para essa manhã, para compartilhar com meus irmãos, é o valor da jornada. Amém? Amém. O valor da jornada. Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Arã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois, caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Amém, meus irmãos? Podem sentar. Essa história de Abraão, nós já conhecemos, nós já falamos sobre ela. E quando eu orava ao Senhor, já tem quase um mês, o Senhor falou no meu coração. O Senhor falou no meu coração. E eu meditando na palavra, discorrendo na palavra. E quando Deus dá uma palavra, na maioria das vezes, fala com aquele que vai transmitir a palavra. E aquela palavra que o pessoal fala comigo, eu lá em casa, tem mais ou menos um mês, Deus está falando conosco sobre Abraão. Sai da tua terra. Para que vai fazer a missão? É algo muito aparente. Deus manda sair, você vai. E Abraão ouviu a voz de Deus. E Abraão compreendeu a voz do Senhor. E Abraão saiu. E quando Abraão segue, Deus faz promessas a Abraão. Quando a gente lê o texto assim, numa rapidez, a gente percebe que Abraão creu com muita clareza nas promessas de Deus. Abraão, ele entendeu o chamado, a promessa. Eu, particularmente, irmãos, quando eu leio essa palavra em Gênesis, eu vejo que Abraão, como qualquer um de nós que não recebe a promessa, você vislumbra a promessa e segue para ver a promessa. O Senhor falou com ele de uma terra, o Senhor falou com ele de um povo, o Senhor falou com ele de uma nação. Abraão já estava numa idade avançada, mas quando Deus fala com a frente, quando Deus fala com o crente, nós obedecemos assim. Mas a vida de Abraão, irmãos, essa caminhada de Abraão, essa jornada de Abraão, tem muito a nos ensinar. E esses tempos orando e lendo essa palavra, e Deus falou comigo, quando meu nome estava na escala, eu falei comigo mesmo, eu oro a Deus e Deus só fala sobre Abraão. Abraão, quando ele seguiu, eu tenho para mim, irmãos, que ele desejou aquela terra, e desejou aquela nação, e desejou aquelas bênçãos de maneira literal. E Deus é capaz de fazer isso. Só que Abraão sai. E a Bíblia fala no Novo Testamento que Abraão pediu em tendas, como se não tivesse terra. Paulo vai dizer depois de um tempo que Abraão esperava uma terra que foi edificada pelo próprio Deus. Já não era uma terra, era uma terra espiritual. Mas onde foi que aconteceu essa promessa de Abraão?
Onde foi que Abraão foi receber essa promessa? E aí, irmãos, está a questão do tema, o valor da jornada. As bênçãos do Senhor na vida daquele que recebe as promessas, ela acontece no dia a dia. Abraão, talvez, no início da caminhada, ele pensou, eu posso falar sobre isso, que ele chegaria naquela terra, e naquela terra ele seria próspero, e naquela terra ele receberia as promessas de Deus. Mas no decorrer da caminhada, na vida com Deus, na relação que ele começou a ter com o próprio Senhor, aquele objetivo de uma terra física começa a perder o sentido. Isso é muito percebido de todos aqueles que servem a Deus. Você percebe os apóstolos que são chamados. Olha, Pedro, você vai ter 100 vezes mais aqui. E talvez Pedro, na hora, fala assim: vou ficar rico. Vou ter uma condição muito boa. Mas na caminhada ele percebeu que a riqueza que Deus estava falando era uma outra riqueza. E assim aconteceu na vida de Abraão. As bênçãos do Senhor acompanharam a vida contínua de Abraão. A jornada de Abraão foi a bênção acontecendo. E essa bênção que foi acontecendo na vida de Abraão é assim como acontece nas nossas vidas, irmãos. É no dia a dia. É o reino de Deus acontecendo na nossa casa. É o reino de Deus acontecendo no nosso trabalho. É o reino de Deus acontecendo nos nossos tropeços. Abraão começou. Chegou o momento em que Abraão, mesmo ouvindo Deus, e Deus chamava ele de amigo de Deus. Chegou o momento em que Abraão temeu uma situação e entregou sua própria esposa para salvar sua vida. E a gente talvez ache isso um absurdo, mas ali é uma prova que Abraão é como nós, homem falho, cheio de dificuldades. E ao mesmo tempo que ouve a Deus, também teme as ameaças. E Abraão seguiu, e Deus perdoou a vida de Abraão, que é o que ele fez com Sara, talvez nenhum homem casado aqui faria. Para levar a minha vida, mudar a vida da minha esposa, de maneira nenhuma. E Abraão fez isso, mas o Senhor instituiu. Só que a jornada de Abraão, ele começou a compreender no decorrer dos anos. Uma coisa é você receber uma promessa de Deus, e você olhar para o futuro e esperar que aquela promessa é ali que vai ser a sua felicidade, é ali que vai ser a sua vida. Quando que, na verdade, é na jornada que acontece o segredo. É no caminhar que o Senhor vai curando Abraão. Vai restituindo Abraão. Chegou o momento da caminhada que Abraão me compreendeu. Tanto que Tiago fala sobre isso. Paulo fala sobre isso. Abraão agora procurava uma terra que era fundada pelo próprio Deus. O alicerce era o próprio Deus. Já não era Canaã que ele imaginava que ele seria caminhar. Abraão começa a compreender, irmãos, que essa vida cristã era no dia a dia. Jesus fala lá no Novo Testamento que Abraão enxergou o Cristo e se alegrou. Isaías fala que Jesus viu a sua posteridade e se alegrou. Então o segredo não está em chegar lá no final da jornada. E que fique claro que nós entendemos que é importante a gente ter objetivo. E nós crentes sabemos o nosso fim. Você pode passar muito tempo aqui, meu irmão, mas você sabe que no final tem vida eterna, comunhão com Deus, e tem promessa. Então, não é sobre isso que a gente está falando aqui. Quando se tem um objetivo claro, quando você sabe que apesar da miséria que nós somos, o sangue de Jesus nos cobre esse pecado e nos purifica, e nos garante uma caminhada de quedas e tropeços e levantes, o Espírito Santo vai nos conduzindo até o final da caminhada, a certeza da salvação habita em nós por Cristo Jesus. E o Espírito Santo, como garantia, confere isso no nosso coração. Mas é sobre a jornada, é sobre a jornada da vida. É no dia a dia, é a bênção do Senhor acontecendo na sua casa, é a bênção do Senhor acontecendo quando você tropeça e você ora e perdoa. E eu estava orando ao Senhor, o Senhor clareando isso na minha mente. Então, Senhor, o segredo é na jornada, e o Senhor falar no meu coração que o segredo estava na caminhada. É na caminhada do crente, até que a morte nos une em Cristo. E Abraão, quando compreende isso, as questões físicas já perderam sentido. Você percebe que no momento que os pastores ali dele, o sobrinho dele, começam a discutir, ele vai estar cada um aqui no canto. E quando ele pergunta ao seu sobrinho, olha, vê aí, você vai, se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Aquilo ali mostra uma consciência agora de um crente que compreendeu que o segredo está na jornada, não no destino.
Abraão sabia que ele ia habitar com o Senhor, que ele ia habitar com Deus. Ele viu Cristo lá. A preocupação de Abraão, irmão, não era a salvação em si, porque o Espírito Santo habitava ali, mas a manifestação da vida com Deus na caminhada. E é muito frustrante como a gente recebe uma promessa e fica achando que a nossa felicidade vai ser no cumprimento da promessa. Porque você não sabe o amanhã. O Novo Testamento chega a dizer que Abraão, em termos naturais, não alcançou a promessa. Mas a gente sabe que a promessa ele alcançou em Deus. Chegou um momento na vida de Abraão que para ele não fazia mais sentido se ele ia prosperar ou não. Ele prosperava e estava com Deus. Sim, é tão verdade isso que Ló, quando Abraão pediu para escolher um local, ele escolheu a melhor parte. Ele poderia até honrar meu tio, e trouxe aqui, prosperei com ele, então vou deixar a melhor parte para ele. Por isso que Ló escolheu a parte mais litorânea que tinha, mais verde, com rios, com mares. Mas para quem entendeu que a caminhada é o segredo, que a jornada não fazia sentido no reino de Deus, Abraão foi para o deserto, tendo total confiança, Deus prosperaria ele no deserto. Que o Deus a quem chamou ele lá atrás, guiaria ele pelo deserto e sustentaria ele e a casa dele. Se Abraão compreendesse que o segredo estava no destino, talvez ele ia brigar com Ló e falar: não, eu quero a melhor parte. A procurar fazer que eu não cheguei para pagar. Você tem que enriquecer as minhas custas. Não, eu quero a melhor parte. Mas a maturidade na vida dele de Deus foi entender que na jornada o Senhor sustentaria ele. Abraão não tinha dúvida de onde ele chegaria. Abraão não tinha dúvida das bênçãos que ele receberia. A questão da dúvida não é mais para Abraão. Estamos falando de alguém com dificuldade como a nossa. E Abraão escolhe a parte do deserto. E a gente sabe o que aconteceu com Abraão. Irmãos, Abraão ele não confiou numa terra que era próspera. Ele foi para uma parte do deserto, ele já falou onde ele passava prosperava. A terra dava, as pessoas não entendiam. Abraão se mortificava. Os reis tinham medo de Abraão. E qual era o segredo de Abraão? Abraão entendeu que o segredo na jornada, na caminhada do dia a dia. Ele compreendia que havia um Deus de misericórdia, que prometeu a ele, e ele era fiel e justo para cumprir. Abraão compreendeu a relação de Deus na santificação do homem. Jesus fala que ele viu, Abraão me viu e se alegrou. Os fariseus não entendiam porque Jesus falava. Os discípulos não entendiam porque Jesus falava aquilo. Mas Abraão, 1.600 anos antes, já tinha enxergado toda a vida de Deus. E a palavra do Senhor, irmãos, nesse dia, é para que a gente valorize a caminhada. E a caminhada de Abraão, tendo ele como referência, não foi fácil. Abraão passou por dificuldades. Se disser aqui, se a gente ler aqui, a gente vai ver que não foi só bênçãos. Existiu medos aqui, existiu tropeços, existiu misericórdia. Existiu um homem seguro por Deus. Porque se Abraão segurasse dele, e segurasse na ideia de que ele foi chamado pelo próprio Deus de meu amigo, ele cairia. Porque não tem um crente maduro que possa confiar em si mesmo. Quanto mais próximo de Deus você se aproximar, quanto mais consagrado você for ao Senhor, mais você enxerga a sua debilidade. E Abraão enxergava isso. Davi enxergava isso. Os apóstolos enxergaram isso. Ninguém segura na mão por si só e segue. O segredo está na caminhada, no dia a dia. É o reino de Deus que se expande. É o reino de Deus que está na sua cama, na sua cozinha. É o reino de Deus quando você recebe o seu parente, quando você tem misericórdia daqueles que te feriram. É o reino de Deus acontecendo no dia a dia. As bênçãos vão te acompanhar, as bênçãos vão seguindo. É a bênção que cura, que muda a consciência, que nos mostra a nossa debilidade. E Abraão foi seguindo, e Abraão foi conquistando. E você pensa que Abraão lutou para ter as coisas, para poder ter a promessa? Não. Assim como aconteceu com Jó, aconteceu com Abraão. Talvez no começo, quando o Senhor tirou ele lá, olha, sai da terra, vou te mostrar, olha para o céu, olha as estrelas, vou fazer de você uma regação. Olha, conta aí para ver se você vai encontrar. Talvez naquele começo
de uma caminhada, ele esperava uma bênção, uma cidade, uma casa boa, uma situação, e lá ele seria feliz. Mas assim como aconteceu com Jó, ele disse que, Senhor, eu te conhecia antigamente por ouvir, mas agora sim, eu te conheço, eu vou andar contigo. Agora eu sei, Senhor, que não é o destino a minha alegria. Agora eu sei, Senhor, que é a caminhada, é o processo diário, é a jornada. E Abraão começa a conhecer a Deus. E Abraão, talvez se achando forte, peca contra o Senhor. E ele conhece um Deus de misericórdia. Talvez aquela queda de Abraão, aquela mentira em entregar sua esposa, às vezes a gente não entende os processos de Deus, mas muitas vezes eu acredito assim, aquilo ali foi até permissão de Deus, porque se houvesse alguma justiça própria ali, aí eu vou ter. Que agora é miserável que pecou e foi perdoado. Então, se vou viver uma vez, é por graça e misericórdia de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, meus irmãos, confiar no Senhor na jornada, está ali o irmão Edson. O irmão Edson tem suas filhas. Talvez haja uma angústia no coração em vez de Minas ainda, mas está na mão de Deus, irmão. Vai chegar um momento que o pastor dela vai chamar e ela vai ouvir. E quem pode se alegrar com isso, senão o próprio irmão, a gente olhar a sua posteridade e se alegrar? Porque a alegria do irmão não está na situação. Porque se a gente olhar para a situação, se a gente olhar para o cenário, a gente se frustra, a gente entra em parafuso. Mas eu olho para Cristo. Alguém que me prometeu, alguém que falou, eu e a casa serviremos ao Senhor. O nome dos nossos está na mão de Deus, não tem quem arrebate. Chega o momento que o pastor vai chamar, e as ovelhas ouvem, e não tem como resistir a esse chamado. E vai chegar o momento, as duas, cheias de caminhadas de Deus, bem casadas. Então, meus irmãos, descansa o coração. Vive a vida com Deus. Vive o dia a dia com Deus. Vive a semana. Louva o Senhor pelo que tem. Não fica angustiado pelo que não tem. Porque você vai se frustrar. Louva a Deus pela esposa que Deus te deu, pelo filho que Deus te deu. Mas meu irmão, meu filho está na presença. Está na mão de Deus. Está na mão do seu pastor. E o reino de Deus vai acontecer. Mas eu tenho segurança porque eu não sei se ele vai para o caminho que eu não queria. Confia no Senhor. Aleluia. O segredo é nessa caminhada. Vai caminhando com Deus. Vai vivendo. Tropeçou, levanta. Errou, confessa. Foi afligido, perdoa. É a vida que o Senhor trouxe a Abraão. Eu estava esses dias dando uma aula, que a gente está dando uma aula online, e na hora da aula, tem uns alunos, os pais dos alunos entram, tudo ali na sala, o Meet, o Google Meet, e a gente começa a falar. E a gente percebe, quando a gente está falando, às vezes você explica a pessoa, você sente que a pessoa que está ouvindo ali. E eu falo, ministrando aquela aula ali, Deus fala no meu coração, e eu falo, essa aula está vindo no culto. Está falando ali. Aí o pai teve no final e falou assim, eu posso orar? Eu falei assim, amém. E ali a gente orou. E Deus fala com vocês. Então, eu não vou mais me angustiar numa promessa futura, esperando que ali vai ser a minha felicidade, que ali vai ser a minha realização. Se Abraão esperasse com esse espírito, ele se frustraria. Eu vou esperar em Deus no meu dia a dia. Eu vou esperar no Senhor na minha caminhada. Se eu tropeçar, Ele é fiel e justo a perdoar. Se eu confessar e deixar, Ele me guarda. Mas Ele te sustenta, Ele te sustenta. Até aqui, olha onde Ele nos tirou. Ele nos sustenta. Quando foi que o seu pai falhou com você? Quando foi que alguma palavra que Ele falou com você frustrou seus planos? É o reino de Deus que vai acontecer. É o reino de Deus quando você sai da sua família. É o reino de Deus quando você discute em sua casa, em prol de um bem. É o reino de Deus acontecendo ali. Então se alegre no Senhor na jornada.
Pare de achar que lá na frente vai acontecer alguma coisa, que ali você vai ser feliz. Fizeram uma pesquisa, já estou encerrando. Essa pesquisa com grandes empresários, homens de 60, 70, 80 anos, que alcançaram um nível financeiro muito alto. E descobriram nessa pesquisa que muitos desses homens, mais de 90%, tinham sentimento de frustração, indignação. E a gente ficava assim, sem entender. O que aconteceu? Você não alcançou o que você sempre almejou na vida? E a resposta, na grande maioria, foi que a beleza da vida desses homens era no dia a dia, era na batalha, é quando eles saíam, havia sentido na caminhada desses homens. Eles desejaram tanto, muitos deles, um futuro próspero, que eles gastaram a vida tentando alcançar esse futuro. E quando alcançaram, a vida perdeu sentido. Porque ele descobriu que as vitórias menores, as etapas pequenas, era que faziam sentido. E eles, com um patamar bem alto financeiramente, frustrados do coração. Isso diz muita coisa a nosso respeito. Quantos de nós, muitas vezes, recebemos promessas e não conseguimos amadurecer a nossa vida durante a caminhada? E não conseguimos olhar o futuro e se alegrar? E o Senhor nos chama aqui essa manhã. Se alegre na caminhada. Se alegre na jornada. A alegria, a felicidade está na jornada, não no destino. O seu destino, meu irmão, está garantido. Seu nome está na mão de Deus, ninguém pode arrebatar. Então se alegre na caminhada. Se alegre com os filhos, com a família, com a comunidade que Deus te colocou, com as amizades que Deus te deu. Porque senão a gente vai cair na armadilha de esperar o fim e perder a vida. E perder as alegrias. E perder a esperança. Eu peço que você possa ficar de pé, em nome de Jesus. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passagem por várias provações. Tiago falando, tem alegria. Quando você passar por tribulação, na tribulação temos perseverança, esperança. Viva! Se alegre! Nem toda luta você vai ganhar. Nem toda vitória você vai receber. Tem promessas que talvez você vai entender depois da morte. Não é o fim, meu irmão. Se alegre no Senhor. Porque se você entender que é o fim, você não vai entender o que Tiago está falando, o que Paulo falou. Alegrar com a esperança, que você passa na tribulação. Perseverar em oração. É a jornada. Feche seus olhos em nome de Jesus.